casal japonês passa 20 anos sem se conversar. Dá pra acreditar? Acho que ele bateu o recorde do meu pai. Eu pensava que meu pai tinha o recorde, porque ele ficou 8 meses sem conversar com a minha mãe. Mas, no caso aqui, acho que o japonês, esse japonês Renato, passou. mas é mais comum do que a gente imagina, porque hoje as pessoas não conversam, elas mandam um zap umas para as outras, né? No caso deles aqui, nem isso tinha. Porque o que acontece é que o casal passou 2 décadas inteiras onde o marido não retornava nenhuma tentativa da esposa de falar com ele. O que aconteceu? O motivo do silêncio, segundo um programa que cobriu a história lá no Japão, disse que o motivo do silêncio foi os ciúmes que o marido ficou da esposa quando os filhos deles nasceram. Eles têm 3 filhos. E quando as crianças vieram ao mundo, o marido disse, minha mulher ficou muito envolvida e ocupada com elas. Eu fiquei meio ciumento, estava mal-humorado, agora não tem mais volta. E depois o programa conseguiu, né? Eles fizeram uma espécie de reality show com o casal, onde conseguiu que o marido finalmente trocasse uma palavra com a esposa e pela primeira vez os 3 filhos testemunharam o pai falando com a mãe. Agora você imagina a referência de casamento que esses 3 filhos têm. Né? Uma coisa fria, uma coisa indiferente, um relacionamento praticamente de 2 estranhos morando na mesma casa. Isso é o que acontece quando o casal não está equipado para lidar com os problemas inerentes à vida a 2, não é? Por exemplo, quando eu não falava com a Cristiane, qual era o problema? Quando ela fazia alguma coisa que me chateava, eu ficava com raiva e então eu emudecia, não falava com ela. Qual era a falha, a deficiência? A deficiência era, eu não tinha habilidade para lidar com a minha raiva. Eu não sabia lidar com a minha raiva. Então eu simplesmente remetia a minha lembrança ao meu pai, que fazia a mesma coisa com a minha mãe. Era o que eu sabia. Era o exemplo que eu tinha modelado diante de mim por alguém muito bom naquilo. Ficar mudo. Era o meu pai. Então eu simplesmente fazia o que eu sabia. Eu não sabia fazer diferente. Eu não sabia chegar e conversar com a Cristiane e tirar de dentro de mim aquilo que estava me chateando e expor e ficar tudo bem e acabar e resolver o problema ali. Eu não sabia fazer isso. Então, porque eu não sabia fazer isso, nós tínhamos, entre outros problemas, um deste que era um dos que mais agravavam a situação. Né? E você sabe, Renato, que muitos desses problemas que as pessoas não aprendem a resolver, eles tendem a ficar pior, porque eu imagino que esse casal, depois de ficar uma semana sem conversar, começa a criar outros problemas, porque agora vem a mágoa. Porque ela precisou dele e ele não falou nada. Ela deu um passo, para, sabe, o perdão ou alguma coisa e ele não respondeu aquele passo. Então começam as mágoas. E quanto menos você faz uma coisa, menos você quer fazer. É assim. Então, se você fica sem falar com alguém, por exemplo, você fica sem falar com uma amiga por 1 mês. É muito mais fácil ficar agora 2 meses sem falar. 3, 4, 1 ano. Porque você ficou esse tempo todo sem falar. Mas quanto mais você faz uma coisa, mais você quer fazer. Você se acostuma com aquilo. Aquilo se torna uma rotina, um novo hábito. É o novo normal. Quer dizer, as pessoas estão deixando o que elas não queriam que acontecesse, porque eu imagino que esse homem queria a atenção da esposa dele. Ele queria tê-la para ele. E ele sentiu ciúme dela com os filhos. Mas o que ele fazia afastava ela ainda mais dele. Quer dizer, não era exatamente o que ele queria, mas você não faz nada para resolver o problema vai aumentando e você vai ficando mais frustrado, ao ponto de chegar a esse 20 anos que ele ficou nessa situação. E a gente nem sabe se resolveu, né? Porque eles se falaram nesse reality show aí, mas não sabemos depois, né? Não sabemos o que aconteceu casa depois, porque você imagina 20 anos sem se falar, quais os assuntos agora?
Então, né? o que nós queremos aqui pontuar para você, aluno, aluna da Escola do Amor, é que se você não aprender a lidar com os problemas de relacionamento, eles vão chegar na sua vida e eles vão fixar a residência na sua vida até que eles se tornarão o novo normal para você. Será normal para você ficar sozinho, por exemplo, ser uma pessoa solitária, uma pessoa que não dá certo com ninguém. Será normal para você ter ciúmes. Isso é normal. O que vai ser anormal é você não ter ciúmes. Vai ser normal para você ser uma pessoa temperamental, explosiva, pavio curto, que por tudo e por nada explode, briga com seu parceiro por qualquer razão. Este vai ser o normal de vocês. Quantos casais que nós conhecemos que o dia a dia deles, o normal deles, era brigar. O dia que eles não brigavam era anormal. Então veja que quando você não aprende a resolver os problemas, eles se tornam o seu normal. Aquilo passa a ser o seu pão nosso de cada dia. Até você aprender a mudar essa história. E você pode aprender a mudar isso. Porque eu aprendi a resolver, a lidar com a minha raiva de uma maneira muito mais eficaz do que ficar mudo e calado e dando o tratamento do silêncio para a Cristiane. Eu aprendi a lidar com isso, mas eu tive que aplicar. Porque se você não se reconstruir, se você não reconhecer as partes de você que precisam ser arrancadas, derrubadas, demolidas, tiradas da sua vida, para que coisas melhores tomem o seu lugar, então você vai continuar amarrado ao passado. Você vai ser refém do seu passado. Você vai sempre ficar preso ao seu passado e nunca vai conseguir fazer nada de novo nem de melhor na sua vida amorosa.